E aí pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente chega à última etapa, não na verdade que seja a última etapa, mas dizer que nós estamos falando do desenvolvimento do embrião, nós caminhamos até a 8ª semana. Lembrando que a partir da 9ª à 40ª semana, no desenvolvimento normal, nós temos o desenvolvimento do feto. Mas mesmo após o parto, que pode ser pré-termo, a termo ou pós-termo, existem algumas características do indivíduo que ainda vão continuar a se desenvolver é, pós-nascimento. Então, estudos mostram que próximo até os 2 anos de idade, ainda algumas características que são desenvolvidas e aprimoradas no indivíduo remontam ao desenvolvimento do feto, do embrião, tá? Então, para algumas condições, o primeiro trimestre de gravidez mostra que os principais problemas que um concepto pode ter está ligado ao fator genético. Já no segundo trimestre, a gente tem um equilíbrio entre fatores genéticos e ambientais, e no terceiro trimestre, fatores que são relacionados ao ambiente. Só que, inicialmente, essa minha fala dá uma falsa impressão de que, então tudo que acontecer no concepto no primeiro trimestre é culpa da genética. Tá. Podemos dizer que é a culpa da genética, mas o que fez essa genética ser mal funcional leva-se em consideração também o ambiente materno, o que nutre o embrião, etc. Então, dizer que os problemas são genéticos não necessariamente é uma herança que aquele indivíduo herdou. Pode-se também estar relacionado a algum componente do ambiente materno que afetou a expressão genética e fez com que a genética fosse afetada e que digamos, esse afetar da genética gerou uma malformação ou o desenvolvimento de vias de sinalizações erradas. Na 4ª ou 8ª semana, e principalmente entre 4 a 6 semanas, digamos, da mulher que detectou a gravidez no momento correto, então ela tá com 4 semanas, ela tá com 6 semanas, é nesse momento que a gente tem o ápice da organogênese, ou seja, das vias de sinalização, onde as vias de sinalização, melhor dizendo, vão auxiliar a diferenciação do plano corporal, embora o plano corporal comece já bem antes da 4ª semana, é onde a organogênese ela vai basicamente se concluir, onde os eixos principais das estruturas corporais serão delimitados, tá? E uma mulher, digamos, uma mulher, de separarmos duas mulheres, né, A e B, né, para ela saber efetivamente a data da sua gravidez corretamente, ela tem que saber muito bem a data da sua última menstruação. Então, determinar alguns padrões de risco de uma mulher que efetivamente está na 4ª semana é muito melhor do que uma mulher que não sabe a data da sua última menstruação e tem uma suspeita de que esteja grávida, o que nos leva a uma suspeita de que ela está ali na 4ª semana, na 5ª semana ou 6ª semana. Então, dentro de uma anamnese de uma possível gestante, a data da última menstruação é essencial para a gente também saber direcionar a semana que ela tá, os procedimentos que ela vai desenvolver, e é muito mais eficaz uma mulher que tem noção da data da sua última menstruação do que uma mulher que não sabe. Fica aí essa dica.
E é nesse momento que alguns eventos importantes dessas 5 semanas, né, ou seja, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana vão acontecer, tá? É nesse período crítico que se formam os primórdios das principais estruturas externas e internas. É aqui, nessas 5 semanas, que nós temos as formações de órgãos e mudanças na forma do embrião. E é no final da oitava semana que esse embrião apresenta um aspecto humano. Então, eu estou afirmando para vocês que os componentes genéticos aqui são os principais indutores desse processo. E esses componentes genéticos são os principais entes afetados pelo ambiente externo, por exemplo, da mãe. É onde os efeitos teratogênicos, né, o estudo da teratogenia, né, principalmente as substâncias perturbadoras, que são as drogas, podem afetar essa, essas formações das estruturas externas e internas. Por exemplo, a talidomida, né, que na década de 60 era amplamente utilizada, e a gente observou-se, né, na literatura, a talidomida ainda hoje é utilizada, tá? Diga-se de passagem, mas existe um critério muito mais robusto do que naquela época. Muitas crianças que nasceram sem braços, sem pernas, ou com vestígios de braços e pernas, sofreram ação da talidomida, ou seja, a mãe ingeriu a talidomida perfundiu pelos primórdios da placenta e cordão umbilical e afetaram o desenvolvimento dessas estruturas, ou seja, afetaram a sinalização genética para a formação dessas estruturas, tá? A idade materna também auxilia nesse processo, auxilia negativamente, digamos assim, porque, por exemplo, mulheres acima de 41 anos, por exemplo, a cada 85 nascimentos em mulheres acima de 41 anos, eu espero que tenha síndrome de Down, pela idade materna ser um dos fatores de risco para a síndrome de Down também, além de outras condições, tá? Então, nessas 5 semanas, a gente divide esse processo em 3 fases, que é o crescimento, que é o aumento no tamanho e massa celular, ou seja, proliferação de célula, a morfogênese, que é o desenvolvimento da forma, e a maturação dos processos fisiológicos com a diferenciação celular. Ou seja, nós saímos de um grupo de célula, de uma célula totipotente, que é o zigoto, por uma célula multipotente, que é o embrião nas primeiras semanas, para uma célula pluripotente na segunda, terceira semana, para células oligopotentes, até chegarmos em células troncos apotentes, que elas irão apenas diferenciar aquele tipo de célula. Por exemplo, os fibroblastos na proliferação das células do nosso epitélio. E aqui nós observamos também, na quarta à oitava semana, o dobramento do embrião. Isso se dá pelo tubo neural, ou pela curvatura, pela dobramento do tubo neural e o seu respectivo crescimento. Então, à medida que o tubo neural cresce, lembra lá dos primórdios, linha primitiva, nós temos os folhetos embrionários, nós temos as células que vão dar origem à notocorda, a gente tem a formação do tubo neural. Então, à medida que o tubo neural cresce e se dobra, nós temos o dobramento do embrião. Então, a gente vai ter o plano de dobramento horizontal e o plano de dobramento medial, né? Dando a esse aglomerado de células uma visualização melhor dos eixos do embrião, tá? Temos aqui a formação da prega cefálica, que é o crescimento encefálico da região anterior do tubo neural. A partir desse crescimento, nós temos o deslocamento da membrana orofaríngea e do coração para a parte ventral. O septo transverso ele fica caudal em relação ao coração, como a gente pode ver nessa ilustração. E o saco vitelínico ele é incorporado ao embrião como o intestino anterior.
tá? Então, a partir dessa dobra, dessas estruturas do saco vitelínico, ah, do crescimento do tubo neural e o dobramento desse tubo neural, nós conseguimos observar o eixo cranial e o eixo caudal. A prega caudal, as consequências, né, dessa formação da prega caudal. O saco vitelino, ele é incorporado ao embrião como intestino posterior, e a partir daí nós temos a formação de todas as estruturas responsáveis pelo nosso intestino delgado. As pregas laterais, como a gente está vendo nessa ilustração, então o dobramento no plano horizontal produz essas dobras laterais. Essas dobras laterais, ou essas pregas laterais, auxiliam na mudança da forma do embrião. Então, o embrião agora ele se torna, que era achatado, ele se torna cilíndrico, e essa forma cilíndrica se deve também à dobratura, digamos assim, do tubo neural, tá? E o saco vitelino é incorporado ao intestino médio. Então, observa-se que o saco vitelino, de acordo com o momento do desenvolvimento, ele vai originando partes diferentes do sistema digestivo, tá? Algumas estruturas derivadas dessas camadas germinativas, temos a cabeça, o mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. Então, se nós pensarmos lá na segunda semana, formação do embrioblasto, né, que é o epiblasto e o hipoblasto. A partir dali nós temos a linha primitiva. A partir da linha primitiva nós temos a formação das camadas germinativas ao mesmo tempo que nós temos a formação do disco embrionário trilaminar. A partir desse momento, nós temos a formação do processo notocordal, das três camadas embrionárias, né, o endoderma, o ectoderma e o mesoderma, e cada uma dessas camadas dará origem a uma dessas estruturas. Então, pause o vídeo nesse momento e observe o que a mesoderma origina, o que a ectoderma vai originar e o que o endoderma irá originar, tá? O controle do desenvolvimento embrionário se dá pela indução das vias sinalizatórias. Então nós temos não só as vias do retinol, as vias dos marcadores BMP, morfologia de órgão e de osso, WNTs, as cateninas, os fatores de crescimento. Todas essas proteínas de membrana, elas produzidas por genes específicos, elas auxiliam nessa sinalização por indução, seja geneticamente, seja uma resposta também dada pelo contato físico. Ou seja, a indução da morfogênese de uma célula se dá por moléculas difusíveis. E quem são essas moléculas difusíveis? São os fatores de sinalização. São todas proteínas de sinalização, produzidas por genes específicos que recebem o seu respectivo nome à proteína que lhe dará origem, tá? Esse contato se dá através da membrana, tá? Então é contato membrana-membrana, com receptores específicos, com vias de sinalização específicas. Então nós podemos dizer que uma das partes da nossa organogênese se dá pela indução por contato, e graças a essa sinalização, toda a nossa morfologia. Então aqui nós observamos um embrião entre 22 dias, entre 21 a 23 dias, tá? É um embrião reto, com tubo neural entre os somitos e aberto nas extremidades. Lembrando que qualquer problema de fechamento do tubo neural gera um distúrbio de tubo neural, né? Um desses processos é o processo espinhoso bífido ou a espinha bífida, tá? Ainda um embrião entre 24 dias de desenvolvimento. Um embrião com 26 dias, uma curvatura já em C, tá? A gente observa
a calota craniana, o coração proeminente, tá? Alguns arcos faríngeos. Ainda entre 26 dias, na forma de ser o surgimento do globo ocular, da eminência caudal, ainda a proeminência do coração e o coração em desenvolvimento, tá? Já com 28 dias, onde nós teremos o surgimento das estruturas oculares, o quarto arco faríngeo surge, tá? Entre outras características. Em relação à quinta semana, 32 dias, o septo nasal surge, o sino cervical, o desenvolvimento dos primórdios do membro superior e dos membros inferiores, o que vai virar perna, pé, braço, mão. E na quinta semana, ali com 42 dias, a presença já da cauda, tá? E ainda com 44 dias, a formação das mãos, né? Da palma da mão, da placa, da sola do pé. Com 48 dias, as membranas digitais, o punho, já estão se formando. Com 51 dias, na sétima semana, a gente já tem formação dos braços, do cotovelo, tá? Na sétima semana, ainda com 54 dias, o embrião ele já tem uma característica mais humanoide. E já na oitava semana, basicamente, todas as principais estruturas que nos definem como primatas humanos já estão aí bem visíveis, ok? Então, é uma semana que não tem o surgimento de tantas estruturas, por assim dizer, é mais o aprimoramento e a diferenciação dessas massas. Lembrem que o ambiente genético da célula que nutre a célula, ou seja, a mãe e o ambiente ao qual a mãe vive, vai estar diretamente ligado nessas 5 semanas a esse processo de organogênese. E qualquer distúrbio pode afetar esse desenvolvimento. E qualquer distúrbio ao qual eu me refiro, eu estou falando do estudo da teratogenia, né? Sejam as estruturas perturbadoras, que são as drogas, sejam as displasias, as discinesias, enfim, qualquer distúrbio estudado aí pela teratologia, tá? Mais uma vez, obrigado. A gente encerra aí essas 8 semanas de desenvolvimento embrionário. Ajuda a gente aí a bater mais métricas, a tornar esse canal um pouco mais relevante. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima.